Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a ciência. Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Segundo aos Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Senhor Deus, ajuda-nos, pois constantemente estamos carecendo de sua ajuda, de sua proteção, de seus ensinamentos, de força para obedecê-los, para andar nos seus caminhos, cumprindo a sua vontade. O homem sempre afasta de ti. A tendência humana não é aproximar do Senhor. É o Senhor que busca o ser humano. Então, Senhor, busca cada um de nós mais próximo de Ti. Faça com que cada irmão, cada irmã, ao invés de distanciar de Ti, distancia-se do pecado para aproximar de Ti. Pois Sua palavra diz que são os vossos pecados que separam vós do vosso Deus. Então o Senhor pode, nesse instante, abolir o pecado mãe, que é a incredulidade, e fazer de nós verdadeiros cristãos para a Tua glória. Eu preciso de Ti, este povo precisa de Ti. Nossas vidas têm que ser cada dia mais mudadas
Não podemos ser assistente apenas de cultos, de igreja, mas precisamos de fazer com que esta palavra que ouvimos entre em cena e corta de nós todos os defeitos, todos os males e faça-nos um vaso próprio para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Jugo desigual, crente e incrédulo. As coisas que acontecem conosco diariamente são para nos preparar. Eu creio que todo cristão ele tem que ser ajustado de acordo com a palavra de Deus. E o tempo que nós vivemos é para nos preparar para isso. A melhor coisa é reconhecer que nós precisamos de Deus. E se você aceita Satanás, quando você aceita ele, quando você crê nele, através de seus desejos, de suas ações, de suas manifestações, aquilo é bom, é para a carne, é aquele momento prazeroso. Aí depois vem o sofrimento. Porque aí depois Satanás sai de cena e deixa você como aquilo que você escolheu. Eu creio que do lado de Deus está acontecendo algo. Se você aceita Cristo, segue sua palavra, obedece seus mandamentos, então você tem, no momento que você aceita, uma vida prazerosa. Você aceitou a Cristo. As pessoas que aceitam a Cristo, elas vão para o altar chorando, mas é de alegria. O problema é quando aquele choro se transforma em tristeza. Porque chorar de alegria é bom. É melhor do que rir de tristeza. Certo? Eu nunca vi ninguém rir. Tem gente que ri de raiva, ri de tristeza. Então, estas coisas acontecem constantemente. E a nossa escolha da palavra já é uma inspiração dada por Deus. Deveríamos valorizar isto. Você nunca teria desejo por Deus se Deus não tivesse desejo por você, certo? Por que temos desejo de Deus? Porque antes de termos desejo por Ele, antes de desejá-lo, Ele nos desejou. Por que nós aceitamos a Cristo? Porque antes de aceitá-lo, Ele nos aceitou. Então eu sempre tento ver os dois lados, porque você vai pregar, o diabo só dá tristeza. Não, ele tem a sua alegria passageira. Jesus diz que ele tem a paz que permanece, Jesus. Agora o diabo tem até uma paz passageira. Você parece que tranquiliza quando você está agindo na carne. Se toda pessoa que agisse na carne fosse adulterar, sentisse dor, ela não adulterava. Ela não sente dor, ela sente prazer. Então por isso adultera.
Mas se sentisse dor, seria diferente. Agora, depois daquele prazer, o que a pessoa sente? Dor. Dor de consciência, dor de memória, dor do que aconteceu. Porque a pessoa não pensa quando vai fazer algo errado. Porque aquele é o prazer da carne, é o prazer de Satanás. É o que ele dá na religião, é o que ele dá no namoro, é o que ele dá no casamento. Mas depois sai de cena. Aí vai ficar a dor, a tristeza por termos desobedecido a Deus. Então, uma coisa que deve nos ajudar é que tanto aquele que serve a Deus, ele tem problemas, como aquele que serve a Satanás também tem problemas. Então, não tem problema, o indivíduo está no mundo, o indivíduo tem problema, o indivíduo é de Satanás, ele tem problema, mas ele tem um momento de alegria dele também. Quem serve a Satanás tem o seu momento de alegria. A minha paz vos dou, disse Jesus, não a dou como o mundo a dá. Então quer dizer que o mundo também dá paz. Não adianta a gente pregar e achar, não, mas o mundo não dá paz. Dá. Sua desobediência no momento é alegria. O seu mal feito no momento é alegria. Depois você começa a colher aquilo, aí começa a sentir tristeza. Então, a gente precisa tomar a palavra e seguir esta palavra, reconhecendo que no momento que a gente crê na palavra é alegria. Mas vocês já faz muito tempo que vocês crêem na palavra. Vocês podem ver que vocês já têm sofrido muitos problemas, muita tonteria de fé. O diabo trabalha para fazer essas coisas. Quantos crentes não estão como era antes? Quantos crentes não estão felizes como era antes? Porque ele tomou a alegria do momento que aceitou a Cristo e depois, na hora da luta, ele transferiu a alegria em tristeza. E na hora da luta, você deveria simplesmente enfrentar a luta com aquela alegria que você aceitou a Cristo, porque aí você pode enfrentar o inimigo, enfrentar a Satanás. De um lado, vamos falar agora de namoro e casamento, um segundinho só. Se uma moça diz, pastor, ora por mim, eu estou gostando de um rapaz do mundo. Bom, não adianta nem pedir oração. O que a Bíblia está dizendo? Não há comunhão entre crente e incrédulo. Mas ora por mim, eu estou gostando de uma moça, vamos assim, rapaz, fala, de uma moça crente, mas não é da minha fé. Então, o que é isso? Outra vez, um casamento de incrédulo, crente com incrédulo. As pessoas não aprendem isso. Se você der vazão à carne, o pecado é gostoso, o pecado é prazeroso. Ninguém que adulterou sentindo mal. Depois que passa o prazer, aí sim vai sentir mal. Então, quando você namora, até pede a oração para uma pessoa. Olha, ore por mim, porque eu estou querendo casar ou namorar com uma pessoa denominacional. Não adianta nem oração, irmão, está na Bíblia. Você não está vendo que está errado, vai orar para quê? A oração que tem que fazer, Senhor, livra esse crente desta incrédula. Livra esta crente deste incrédulo. Porque não é fazer oração. Você já está sabendo que dá. Agora, quando vocês começam tudo junto,
Vocês vêm e mostram a sua fé. Olha, a minha dedicação é isto. Eu creio na palavra. A pessoa crê na palavra também da mesma forma. Ela tem a mesma fé. Ainda vocês vão ter desajuste na família. Vocês vão ter dificuldade. Porque no mundo tereis aflições. Não te engane que aceitando Jesus acaba a aflição. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não diz, tende bom ânimo que eu tirei a aflição. Não, tende bom ânimo na aflição. Porque eu venci o mundo. Eu venci esse mundo que causa aflição. Eu venci. E se você crê, você vai vencer também. Que Deus nos dê graça para formar jugo igual. O jugo igual da mesma fé, porque não é questão só de ser da mesma fé, tem que ser da mesma fé, as mesmas ambições, porque senão a coisa é diferente. Olha, ele quer uma coisa, ela quer outra. Não funciona. Está tudo ligado ao crente e ao incrédulo. Por quê? O crente não quer nada errado e o incrédulo sempre tem o gosto errado. O incrédulo não tem um gosto crente, senão ele é crente. Então essas coisas estão nas pessoas. E a gente tem que separar do mal. Cada momento, separar do mal. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também, que você, mesmo casando da mesma fé, você já vai ter problema. Eu não vou pregar para vocês, irmãos, casem na mesma fé, porque aí vocês não vão ter luta, não vai ter problema. Eu seria um mentiroso. Irmãos, na mesma fé, você tem problema. Você tem luta. Na mesma fé. Você vai ter que saber enfrentar a luta, o problema, porque está na mesma fé. Então pode orar junto, aí pode ouvir junto. Mas se não dá para ouvir junto, vocês não vão ter seus problemas resolvidos. Se não tiver uma liderança da palavra, não adianta oração. Não, mas a oração muda. Como vai mudar se você já crê diferente? Como pode mudar? Se você tem que admitir, sou um crente. Isto é, ouvi essa palavra e eu criei nela. Ouvi essa palavra e criei, então eu sou um crente, acabou. Agora, eu vou seguir esta vida cristã. Eu vou agir como tal. Eu vou viver como tal. E vou casar, então vou ter problemas. Não só prazer, não só alegria. Tem coisas que você vê, acontece só em filmes. É difícil você ver aquela pessoa amando de realidade. Quando você vê um filme, você diz, mas isso aí não acontece nem comigo. Só no filme que dá aquilo. Parece que não tem nada transferido para a vida real. Está no filme. Aí você, mas que beleza, que filme, tudo é amor. É um filme, mas não é transferido nada para a vida real. Se você esperar que aquele marido seja como aquele artista, a sua mulher seja como aquela artista, demonstrando aquele tipo de amor, você acaba se escandalizando, porque eles são artistas para aquilo. Para eles aquilo não existe no real, no literal, não existe. Aquilo é somente cenas. É cenas em novelas, é cenas em filmes. Não é uma realidade em si. Aquilo não é uma realidade. Aquilo, não tem aquele verdadeiro amor, aquela verdadeira união, que você olha assim e fala, mas isso é bonito, viu? É bonito, mas é filme.
Precisava ter um verdadeiro casal que expressasse aquilo. Agora, vamos nós os casais, não temos coragem de falar algumas palavras bonitas para nossa esposa, mas nós queremos ouvir, não vamos ouvir também. Aí ajunta 2 secos, que precisa jogar balde d'água neles para molhar. 2 secos. Ele não fala, ela também não. E é um casamento, é casamento igual desejando ser diferente, igual desejando uma mudança. Então, eu quero que vocês vejam isso, jugo igual e desigual. Os dois têm problema, mas pelo menos quando você enfrentar o problema com o jugo que você casou igual, é na mesma fé, procura fazer as mesmas coisas, que agrada um ao outro, sempre no amor da palavra e na submissão da mesma. Nunca tome um lar abençoado se não tem amor da palavra, ele te amando e você sujeita a ele. Não tem lar abençoado, não precisa nem pensar que não tem. Mas a minha casa não tem bênção. Não é bênção, isso é fantasia, isso é filme. Isso teria que existir de uma forma real. Você amando a sua mulher, conforme a Bíblia diz, e ela te reverenciando. Agora toma isso desde o namoro. Nós não temos ensinado, o rapaz deveria chegar a qualquer hora na casa da moça, não na hora que marcada, mas qualquer hora, para ver o que ela está fazendo e como ela trata o pai e a mãe, conversando, como ela trata o pai e a mãe, ela vai tratar você. Como esse rapaz trata o pai e a mãe, ele vai tratar você, moça. É a mesma coisa, você não é melhor não. Eu vou, ele vai ver comigo. Eu vou ganhar, eu vou vencê-lo. Não, se ele não trata bem pai e mãe, não vai tratar você. Já tem uma dificuldade de tratar igual, porque é pai e mãe. O amor supera. Agora tratar igual. E quando você casa, vai transferir aquele amor para um rapaz que você conhece há poucos anos, para uma moça que você conhece há poucos anos. Aquele amor no pai ainda fica, aquele amor na mãe ainda fica. E esse rapaz e esta moça, eles deverão agora dar demonstração de vida, para que vocês tenham prazer de ter um lar que não dependa de pai e mãe, que não depende de terceiros. A alegria do casal é do casal. Tem que entender isso, é do casal, é uma alegria que é provocada por eles. Se eles não cumprem a palavra, aí eu vou na igreja, não adianta. Eu leio a Bíblia, não adianta. Eu leio a mensagem, não adianta. Você tem que obedecer. Eu tenho que obedecer. E queremos um lar. Oh, irmãos, estamos preparando um lar para o céu. Que jeito? Brigando? Discutindo? Ele sem amor e você sem reverência? Não, é lar desigual. Lar desigual dentro dos crentes, dentro do cristianismo, dentro da mensagem, dentro da terceira puxada. Lar desigual. Porque ele não ama e ela não reverencia. São coisas que, se nós não aprendermos, nós vamos morrer de orar. Ora por mim, ora pelo meu lar. Eu tenho que tomar ação. Eu tenho que ver o que precisa nesta casa.
Não é só oração, eu tenho que colocar as coisas no lugar. Se eu estou fora do lugar, minha mulher está fora do lugar. Ai, vocês oram para mim. Não vai adiantar, as coisas estão fora do lugar. Vai na Bíblia ver se Elias orou antes de colocar as coisas no lugar. Se Elias orou antes de restaurar o altar. Quando você vê Elias orando, o altar tinha sido restaurado. Por quê? Os de Baalins já tinham derrubado tudo. Mas agora, Elias vem, restaura o altar. Molha a lenha. Faz uma vala em torno daquele altar. Enche d'água, põe o inimigo trabalhar. Enche d'água. Aí sim, agora vai Elias ali na frente, vai fazer uma oração. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és o meu Deus e que eu sou o teu filho. Nem bem terminou de orar, o fogo caiu. Mas se o altar tivesse tudo bagunçado, se ele não tivesse um tempo para consertar o altar, tem que ter um tempo. O homem ia morrer, um problema no estômago. Isaías fala sobre isso. E Deus vem e diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Adiantava, eu vou morrer. O que Deus falou? Põe a sua casa em ordem, você já sabe que vai morrer. E quem de nós não sabe que vai morrer? Eu preciso de uma voz vindo do céu falando para mim: você vai morrer, põe sua casa em ordem. Qualquer ser humano sabe que vai morrer, gente. Só porque está chegando perto da morte, que foi um aviso de Deus para ele. Mas você sabe que vai morrer, porque não acerta a vida. O que o homem pediu a Deus? Para Deus dar tempo para ele, para poder consertar a casa dele. E senão, como? Vai morrer mesmo. Mas precisa consertar a casa, precisa consertar o altar. Tem coisas que é você quem faz na sua casa. Não foi você que escolheu, é você quem faz. Adianta falar Bíblia para crentes que não quer Bíblia. Adianta você ler para os filhos. Filho, está escrito aqui, ó, meu filho, minha filha, vem cá, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ei, pai, cala a boca, quem vai casar sou eu. Eu que sei o que vou fazer. Vocês que têm filhos pequenos ainda, vocês vão chegar lá, filhos. Vocês vão chegar, se esse mundo durar mais um tempo, eles não obedecem. Você pode falar com as mocinhas, elas não obedecem. Diga para elas, filha, está escrito aqui, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. É infiel que não tem a mesma fé que você tem, mesmo sem exercitar. Tem hora que tem fé, mas nem exercita aquela fé na mensagem, mas tem fé nessa mensagem. Então, se você tem fé nesta mensagem, como pode unir a uma pessoa que não tem a mesma fé nesta mensagem? É desigual. Mas você fala, não adianta. Sabe aonde eles chegam? Eles vão papeando, conversando, até gostar um do outro e amar um ao outro. Aí não tem ninguém que separa, filho. Só depois do casamento, aí você vai ver. Aí depois do casamento que você vai ver. Mas antes, não ouve, não obedece, não procura a Bíblia. Pelo menos saber como que eu devo ser, como cristã, como cristão, como que eu tenho que agir. Eu preciso disto. Mas se você já está inclinado para certa coisa, você sabe que faz assim: Senhor, abençoa, me arruma uma esposa, Senhor. A Joana já está no caminho, Senhor. Já dá uma dica para Deus. Ela pode estar no caminho: Senhor, tira ela do meu caminho.
Tira ele do meu caminho. Porque não é a mesma fé, é desigual. E eu estou falando ainda de gente muitas vezes dentro da mensagem. Você está dentro da mensagem, na terceira etapa, casar com as pessoas mesmo da terceira etapa, casando ali e formando ainda um jugo desigual. Porque ele não ama e ela não reverencia, é jugo desigual. Mesmo estou falando de coisa boa, de terceira etapa. Agora pensa bem, de casamento que é feito como no mundo, vocês vieram do mundo, casaram por lá e vieram amar um ao outro, e que coisa maravilhosa, que bênção. E o tempo vai mostrando para nós o que está acontecendo. É o tempo, as coisas vão chegando a nós e nós vamos sentindo o que está acontecendo, porque nós não cumprimos a Bíblia. Irmãos, a coisa é cumprir a palavra. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Vou repetir, porque que sociedade há da justiça com a injustiça? Quer dizer, não tem. Que comunhão tem a luz com as trevas? Cada coisa no seu lugar. A gente vai na Bíblia e lê Gênesis 1:11. Cada semente produza segundo a sua espécie. Não precisa pregar mais nada para um crente revelado. Cada semente produza segundo sua espécie. Cada semente produzirá segundo sua espécie. Não sei se vocês entendem, mas fica nas entrelinhas. O povo não entende a Bíblia, não entende o que Deus fez, mas cada semente produza segundo sua espécie. Se tem 100, Cã, Jafé, cada semente vai produzir segundo sua espécie. Mas eles não querem daquela forma. E cada um representa uma nação, um tipo de povo. Um gentil, um judeu, um samaritano. Mas eles não querem produzir daquela espécie. Eles querem misturar as espécies, misturar as sementes. Aí vem espécies diferentes. Não sei se não vou encontrar aqui, talvez o que estava vendo, o que o irmão Brana mostra entre homens e mulheres. O que tem acontecido, a vida que estão vivendo, ele parecendo com ela e ela parecendo com ele. Está claro, estão em jugo desigual. O homem tem que parecer homem, a mulher tem que parecer mulher. Isso é desde o princípio, isso é desde o Gênesis. Não importa como o mundo está lá fora, e nem o mundo deveria privar-nos de ter uma fé real na Bíblia, porque isso é Bíblia, isso aí não é perseguir ninguém. Se alguém quer a perversão dos gêneros, o problema é deles. Mas a Bíblia diz: cada semente produza segundo sua espécie. Isso é escriturístico. Eu nem marquei aqui, eu queria ter marcado para ler para vocês, encontrando aí crente e incrédulo. Tem tanta coisa que eu não vou ter tempo de ler para vocês. Mas na mensagem acusação, parágrafo 105, o irmão Brana diz assim: afinal de contas,
não somos todos nós pessoas esquisitas? O crente é um sujeito esquisito para o incrédulo. O incrédulo é um sujeito esquisito para o crente. Sendo assim, quem é o esquisito? Estão vendo? O fazendeiro é uma pessoa esquisita para o homem de negócios. O homem de negócios é uma pessoa esquisita para o fazendeiro. Vejam então, de todos os modos, quem é ele? De toda forma, você aparece como um esquisito. Se você é um crente, você é um esquisito. Para quê? Para o incrédulo. E quando vão namorar, para casar, ele não pode ser um esquisito para o outro, gente. Porque é o incrédulo, o crente que é esquisito para o incrédulo. Mas quando se casam, vocês que já casaram com esquisitos. Eles têm mais essa, sim. Casamento esquisito. É um crente com incrédulo, que são esquisitos opostos. Enquanto que se você, crente com crente, o incrédulo é que iria dizer que vocês são esquisitos. Mas vocês casaram correto, crente com crente, fiel com fiel. Mas se casa um esquisito crente com esquisito incrédulo, quem é o esquisito? É isso que o irmão Brana fala. Quem é o esquisito? É aquele que fez a coisa errada. Ele é crente, ele já é um esquisito. As pessoas incrédulas olham para nós somos um povo esquisito, diferente. Não é que nós queremos ser, nós somos porque é normal para nós. É normal, nós gostamos desse tipo de esquisitice. Gostamos de ser cristãos. Gostamos de olhar para a palavra assim como ela é. Eu já disse para vocês, dentro da arca entrou um homem que tinha uma geração justa, e entrou os filhos dele, de uma boa geração, casados com filhas da serpente. A semente da serpente passou na arca através das mulheres, diz o profeta. E muitas vezes a semente da serpente é forte. Está no lar, está na igreja. E muitas vezes não tem atos errados. As pessoas estão contrárias à palavra. Não são como Caim que matou o seu irmão. Não. Mas não fica de acordo com a palavra nunca. A gente nunca concorda com a palavra. A palavra diz, você não vê os crentes denominacionais, trinitarianos, não tem uma pessoa na Bíblia batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Procura este povo crente para você ver se não é tudo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Procura na Bíblia um batizado. Você tem uma ordenança, ide ensinai. Eles não ensinam o povo o que é Pai, o que é Filho, o que é Espírito Santo. E batizam. Mas não tem batismo na Bíblia falando Pai, Filho e Espírito Santo. Todo crente que você vê fervoroso, todo crente com a Bíblia na mão, todo crente que vai na igreja, todo crente que dá seus dízimos, que dá suas ofertas, e que os seus pregadores são pior do que Judas Iscariotes, que pede as suas casas, pede seus carros, e eles dão, porque são todos da mesma natureza, são filhos do mesmo Pai. Não há um desacordo naquilo. Se você é de Satanás, as obras de Satanás, você tem que concordar com elas,
Porque se você é de Deus, as obras de Deus, você tem que concordar com elas. Se você é de Deus e concorda com as obras de Satanás, você não é de Deus. E não tem um de Satanás que concorda com as obras de Deus. Por isso nosso lar, deixa eu falar assim, nosso lar não vai bem. Está faltando posicionamento. O marido posicionar como cabeça e como o que ama. A mulher posicionar como a mãe e como aquela que reverencia, né? Controla, que manda, que governa, ou mesmo que não faz, que tem vontade de fazer. Não vê que a coisa não está de acordo com a palavra? Então um acaba sendo esquisito para o outro. Que deveria, o casal, irmão, o casal crente, não poderia ser um esquisito para o outro, porque os dois é crente. O crente é esquisito para o incrédulo. Mas quando a coisa não vai bem dentro de casa, o que está acontecendo? O crente está esquisito com o próprio crente, está errado. Amém. Aí ele ouviu, parágrafo 89, vou ler só alguns tópicos. E quando ele foi até lá embaixo, o que aconteceu? Ele fez alguns milagres. Moisés, lá no Egito, foi lá, fez alguns milagres. E quando ele o fez, o crente e o incrédulo todos se juntaram. Milagre, crentes e incrédulos todos se juntam. Porque milagres estimulam as pessoas. Eu estou lendo o que o irmão Brana pregou. Uns tópicos só é o suficiente. Está estimulando as pessoas. Milagre estimula as pessoas. Por que o povo da mensagem, os pastores, estão virando tudo para aquilo que Deus já largou de mão há mais de 60 anos? Movimento pentecostal de pulos e gritos, Deus já deixou isso para trás. Que o irmão Brana pregou lá em 1963 a 65, ele pregou que esse movimento estava morto, seco, morreu, acabou. Tem pastores hoje querendo fazer um movimento evangélico pentecostal dentro da mensagem. Por quê? Ele acabou, ele morreu com aquele mesmo movimento. Não tem conhecimento da revelação. Eles não têm crido na revelação como ela é. Muitas vezes nós, dentro da igreja, agindo como nós estamos procurando agir, servir a Deus, ainda acabamos sendo esquisito para alguém que diz estar servindo a Deus dentro da própria igreja. E não poderia, nós somos esquisitos para o incrédulo. Mas crente para crente não. Gente da mensagem para gente da mensagem não. Você pode ver o que trouxe toda essa esquisitice. Crente que crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo falou no dia de Pentecostes, em Atos 2, 37, 38. E a diferença que tem para esses crentes denominacionais hoje, esquisitos também, incrédulos. Eles não creem no que Pedro pregou, eles não explicam o que Jesus mandou ensinar. E de ensinar as nações, eles não ensinam, eles dão Pai, Filho e Espírito Santo para o povo, faz de Deus três pessoas distintas na divindade, quando nunca existiu. Se eles procurassem na Bíblia, quem na Bíblia foi batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo, não tem não? Então também não quero. Vai em Atos 2, 38, em nome de Jesus Cristo. Vai em Atos 8, 14 a 16, em nome do Senhor Jesus. Vai em Atos 10, 47, 48, em nome do Senhor. O Senhor é Jesus Cristo. E você vai andando, Atos 19, de 1 a 5, eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Mas eles querem saber dessas escrituras, são incrédulos com a Bíblia na mão. E o povo da mensagem é incrédulo com a mensagem do profeta na mão. Eles são incrédulos, eles ficam de lá. Aquele pregador está dizendo que o Cordeiro saiu do trono. Não é o pregador não. É o seu profeta, é aquele que você crê, que pregou na abertura dos selos, que para abrir os selos, o Cordeiro tinha que sair do trono. Foi ele que pregou isso no primeiro selo, no intervalo. Mas o que faz o povo da mensagem? Não crê, é gente da mensagem, carregando a mensagem também. Incrédulos.
incrédulos com a mensagem na mão. O sétimo anjo está na terra, está. Eles sabem melhor que eu sou de quarto ano, eles são formados, eles saíram de seminário, muitos pastores da mensagem saíram de seminário, mas não sabem nem o que é isso. O que adianta seminário? Para a revelação e o seminário não dá certo. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Não estará, não. Está. O irmão Branham estava pregando tempo presente. O sétimo anjo está na terra. Ele estava ali na terra no tempo da sua vinda, como João Batista esteve quando Jesus estava aqui. Não era mensagem só, não era livrinho de Jesus, não, era Jesus mesmo que estava e era João mesmo que estava. Não é o livrinho do irmão Branham, não. É irmão Branham mesmo, e Jesus mesmo que veio naquela nuvem, que o irmão Branham teve que virar a fotografia e dizer: aí, é ele que está aqui, é ele que veio na nuvem. Mas não é uma turma de incrédulos? É, julgo desigual, dentro da própria mensagem, é julgo desigual, crente e incrédulo. O povo da mensagem é formado assim, meus irmãos. O povo da mensagem, você tem que entender, no mundo inteiro, o povo da mensagem é crente e incrédulo. É o que está formando o povo da mensagem. Não é o povo que vai ser arrebatado, não. O povo da mensagem. O povo que vai ser arrebatado é crente. Mas eles estão formando esse outro tipo. Eles nunca valorizaram a mensagem, porque eles sempre ficaram atrás de milagres, atrás de sinais. E o sinal, o irmão Branham chegou a dizer que nesse parágrafo, aí ele ouviu 89, ele diz assim: lá havia uma multidão mista que foi com eles, e aquela mesma multidão mista poluiu o arraial, amém, não tentando ser ignorante, mas o que? Foi aquela mesma coisa que arruinou Israel em sua marcha, era aquela multidão mista. É isso que nós temos no lar, um casamento misto, fé mista. É isso que temos na igreja, crentes misto. Um crê numa coisa, outro crê na outra, dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério, dentro da própria mensagem do profeta. O que nós temos, uma multidão mista. E se não for o mesmo tipo de hoje, diz o profeta, então eu não sei o que é. Uma multidão mista. Não teríamos que formar um lar que não fosse misto, marido e mulher. Não pode ser misto. O que era misto em Israel, que você vai encontrar o misto em Israel, era Moisés e do outro lado Coré, Datã e Abirão. Aí você vê o misto dentro de Israel. Mas o crente está aqui, Josué, Caleb, o crente verdadeiro na terceira puxada que cruzou o Rio Jordão. Mas o misto estava dentro da terceira puxada. Depois de cruzar o Rio Jordão, o misto apareceu, o tal de irmão Acã e toda a sua família. Tinha um misto dentro de Israel, carregando uma maldição que Deus falou para Josué: não adianta orar. Vamos terminar vendo apenas esses dois pontos aí. Moisés parou na beira do mar e começou a orar. Deus mandou ele calar a boca. Por que clamas a mim? Em outras palavras, por que você faz oração para mim e não age? Por que você pede oração e não age? Porque clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Não era hora de oração, era hora de marchar. E assim vocês veem Josué, Caleb, da mesma forma. Você encontra o Acã e vai Josué: Senhor,
Senhor, abençoa. E Deus abençoou. A hora que eles chegaram, destruir várias nações, a hora que chegaram numa pequena cidade, Ai, Senhor, seu povo está perdendo a batalha. Sua palavra diz que eles não podem perder a batalha. Senhor, Deus diz, não adianta a oração. Há anátema no vosso meio. Em outras palavras, vai, tira o anátema. O anátema quer dizer maldição. A maldição era um irmão, era a sua família, era a sua congregação, era a sua tenda, era a sua capa babilônica, era a sua cunha de ouro. Era a maldição que estava dentro da terceira etapa, que era dentro de Josué, na congregação onde Josué era o pastor, Josué era o profeta. Agora, esse tipo de gente ali é um misto. Agora eles vão para uma terra prometida, meus irmãos, pelo amor de Deus. Lembra, eles vão para uma terra prometida. Quando eles vão entrar na terra prometida, ao invés deles tirar tudo o que não era de Israel lá de dentro, eles fizeram a paz com algumas pessoas, algumas nações dentro de Canaã. O misto foi para lá também. Era para só eles entrar, mas não fizeram as pazes com as pessoas. Era para eles entrar, tirar todo mundo. Era para tirar todos, Jebuseu, Perizeu, Girgazeu e todo eu. Vocês vão tirando todos os eus, entra lá e tira todos os eus, porque vai entrar só o meu eu, judeu. Só o meu eu é o que vai entrar. Mas eles não tiraram. Isso é o que acontece muitas vezes dentro de nós, dentro da nossa igreja, porque não tem jeito. Se Josué não tirou, eu também não dou conta de tirar. Josué era o Espírito Santo naquele dia. Deus operava através de um homem. Se ele não deu conta, não tirou, vou eu tirar. Ele tirou a maldição enquanto estava a caminho, mas quando entrou na terra, o povo estava misto outra vez. Quem é que está no Sete Trovões hoje? Cadê os dos? Vocês têm que ver o misto, a terceira etapa pirata. É exatamente, é o misto que está aí, não tem jeito de mexer, deixa eles. Uns mentem, eles têm capacidade de mentir que Deus falou com eles. Na verdade, tem um lado que estão certos. Deus falou através do CD, mas eles mentem para o povo que Deus falou com eles, para que o povo creia neles, e é mentira. Deus nunca falou com eles. Mas como eles são esse tipo incrédulo, neste jugo desigual, Deus não casou com eles. Deus está casado aqueles que têm a revelação da palavra. O esposo é a palavra revelada. A palavra revelada é o Cordeiro fora do trono. A era terminou. Jesus tem novo nome, Brana. Eles não podem tomar isso, mas eles tomam parte. O misto é assim, eles têm outra natureza, eles tomam parte. Vocês têm que ver o que é que faz para nós os homens não amar a esposa como tem que amar, e para as esposas não reverenciar o marido como tem que reverenciar. Esse é o erro nosso. E é o misto, o casamento está misto. Ele não está correto ainda. Ah, mas os outros admiram. A questão não é os outros admirar, a questão é Deus. A questão é a palavra. Não é a nossa vida aparente, não. Que os outros falam, nós podemos enganar os outros. Está tudo bonito, é uma beleza. Mas tem problema. Fala assim, cada um de nós temos que falar, temos problema no lar, temos problema no trabalho, temos problema na igreja. Agora o que é que nós temos que ver? É o misto. Que nós temos que pedir a Deus, Senhor, me dá graça agora para poder vencer. É que agora nós carecemos de graça para vencer nessa vida a qual nós escolhemos.
nós escolhemos. Essa fé nós escolhemos. Eu sei que Deus nos deu. Mas por quê? Porque Ele viu que nós o escolheríamos. Esta fé é na terceira puxada. Amém? Amém. Eu vou deixar para depois. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este momento. Ajuda-nos, ó grande Criador, a enfrentarmos as coisas que aparecem com a verdadeira revelação, vendo, Senhor, que os tipos estão correndo harmonicamente, vendo que a Sua palavra não mente. O crente não pode estar unido com o incrédulo, não pode ter um lar misto. E o sofrimento vem nos lares exatamente por causa dessa mistura, que não há amor e que não há reverência. A única coisa que faz uma unidade, conforme o Senhor tem mostrado na Sua palavra, é Ele te ama e você o reverencia. Deus, ajuda esta igreja, porque ninguém vai no rapto a menos que reverencie Sua palavra, que é o esposo, a palavra revelada hoje, que ela está revelada ante nós. E ninguém pode estar casado com esta palavra e discutindo com ela ao mesmo tempo, como fazem dentro de casa. Estão casados, mas estão discutindo a si mesmo. Quem casa com a Sua palavra não discute. Terceira puxada, quando o crente casa com esta palavra revelada, ele não discute, ele não é um incrédulo, ele não é um misto, ele é um reverente, ele aceita o domínio da palavra. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nenhum problema do Senhor fazer o bem para todo o povo fora da nossa revelação que o Senhor deu. Não temos nenhum problema. Nós amamos o Senhor. E amamos o Senhor operando, curando lá fora, curando os crentes, abençoando os crentes, dando prosperidade para eles, porque o Senhor manda a sua chuva sobre bons e maus, justos e injustos, trigo e joio. Pai, ajuda-nos mais para podermos tirar o espinho da nossa vida, todo mal de nossa natureza, de nosso gênio forte. Controla nossas vidas, nossos lares, nossos ministérios. Dá-nos amor entre pastores, que ame suas congregações, congregações que reverenciem seus pastores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.